Deixando claro aqui no começo do vídeo que esse vídeo não é um classificado entre o primeiro livro que eu vou mostrar, é o melhor de todos, e o último não é tão interessante assim. Na verdade, eu só peguei de forma aleatória, né, os que eu li que eu achei interessante trazer, e a ordem tá aleatória, né, não é necessariamente o favorito, mas tem dois, na verdade, são os meus preferidos e que eu vou pontuar eles quando chegar a parte deles, beleza? O primeiro livro que eu vou trazer aqui para vocês é Psicologia Financeira, do Morgan Housel. E esse livro eu li ele recentemente, né? Tem vídeo aqui no canal, review sobre ele, tá aqui no cardzinho, você pode conferir lá depois. E esse livro, o porquê eu gosto dele, né? A forma que ele aborda sobre dinheiro não é uma forma, por exemplo, clássica, no sentido de você vai ter que entender números ou entender porcentagens ou fazer cálculos para ele te provar por 1 mais 2, 1 mais 1 que é igual a 2, que você deve investir, você deve guardar seu dinheiro. Ele faz isso usando a nossa vida, né? O que acontece no nosso dia a dia. Então ele fala muito sobre realmente a psicologia, porque é a mentalidade que as pessoas têm que fazem, né, elas permanecerem onde elas estão no sentido financeiro. Então às vezes a pessoa teria capacidade de em 10 anos estar com 1 milhão, estar com 500 mil reais guardados, só que ela não tem essa mentalidade, né, que são os pontos que ele fala. Então, no livro, basicamente, ele traz vários tópicos ali sobre coisas que ele acha interessante que as pessoas deveriam fazer e que não fazem, para que elas consigam guardar esse dinheiro, consigam enriquecer, consigam mudar a sua realidade e multiplicar o teu dinheiro, né, com base na psicologia, com base em fundamentos que não são tangíveis no sentido de números, de métricas, né? É mais uma coisa que é a nossa mentalidade no geral. Então, ele fala sobre a mentalidade dos Estados Unidos, sobre a mentalidade das pessoas lá, né? E se você acha que está em crise e que não deve investir agora, então talvez você carregue isso por muito tempo e talvez quando for começar, você perdeu muito tempo da sua vida porque achava que não era o tempo ideal, sendo que esse tempo ideal era só na sua cabeça, enfim. Então ele fala sobre tópicos que se aplicam, né? E se aplicam em muitas realidades. E uma delas foi a minha. E eu comecei a ver como realmente, caraca, é só fazer isso aqui todo mês. É só fazer o mínimo, né? Ele fala muito sobre metas também, sobre objetivos, sobre entender que tipo de perfil de investidor é você, né? As pessoas se comparam muito, então botam um vídeo na internet e vê como investir tanto, como fazer aquilo, e acaba se comparando muito. Então ele fala que você tem que confiar muito mais no tipo de investidor que você é. Seja a pessoa que investe 20 reais por mês, ou seja a pessoa que investe 10 mil reais por mês, né? Isso não importa, ele não fala sobre isso no livro. Beleza? Então eu acho que ele é muito fundamental, porque a parte financeira é a parte que eu espero melhorar muito na minha vida, então eu gosto muito e quero muito aprender sobre investimento, então por isso esse livro é um dos melhores livros que eu li em 2025. Próxima leitura é David Goggins, eu já fiz também review sobre esse livro aqui no canal, e esse cara aqui, se você não conhece, que eu acho muito difícil, esse cara é um ex-militar, né? Ele era das Forças Especiais dos Estados Unidos, dos tops batalhões que tem nos Estados Unidos, ele estava nesse top batalhão, né, que é uma força que você tem que estar apto, tem que passar por muitas fases para chegar lá. E ele escreve basicamente nesse livro, que Nada Pode Me Ferir, a história da vida dele. Era um cara que trabalhava como detetizador de baratas nos Estados Unidos e chegou, né, a ser o top lá na categoria de Navy SEAL, do comando Navy SEAL, Army Range e TACP, que são os treinamentos que ele passou. Então, ele conta nesse livro a história dele, e eu também já vou dizer porque ele é um dos meus favoritos do ano, por mais que eu não tenha lido ele esse ano, 2025, eu li ele no fim do ano passado. Porém, como eu não fiz os melhores de 2024, eu achei interessante trazer, porque é um livro que eu tô até pensando em reler de tão bom que ele é, tá? Mas o porquê você deveria muito ler esse livro ainda em 2025. Primeiro porque ele é um livro que ele é narrativo, então é o autor que está contando a própria história ali de forma linear, né? Então ele fala desde quando ele estava lá, que ele era reprovado em toda a prova que ele fazia, que não sabia ler direito, que tinha uma infância abusiva, até o momento que ele se torna quem ele é. E as coisas que ele pensava durante o que ele estava fazendo ali. Tá? Para quem não conhece o David Goggins, ele é um cara que é reconhecido por fazer muitas coisas que são sobrenaturais, sobre-humanas, digamos assim. Por exemplo, ele corre 150 quilômetros, ele faz 4.000 barras sem parar, interruptas. Inclusive ele está no livro do Records, não sei se já bateram ele, mas ele estava no livro do Records justamente para fazer muitas barras. É um cara que ele se põe em desafios constantemente, ele faz isso o tempo todo. E ele explica o porquê ele faz isso, ele explica a história dele fazendo aquilo. Ele fala como ele criou o hábito de correr todo dia, de se exercitar todo dia, ele fala como foi o impacto disso na vida dele. Então é uma história que eu gosto muito, tanto para mostrar a transformação
que ele mesmo teve, que ele mesmo construiu na vida dele, e como ele consegue te incentivar e te inspirar, sabe? Não fazer a mesma coisa, a correr e a pedalar 500 mil metros, sabe? Não nesse sentido. Por mais que também tenha a parte física, mas de você evoluir e melhorar no todo, né? Como ele traz o exemplo da vida dele, você vê que, cara, realmente é capaz, né? Porque um cara desse passou pelo inferno ali e conseguiu sair. Ele teve que querer muito. O terceiro livro também é uma espécie de narrativa. É o livro da Nike, né? Do Phil Knight, que é o cara que fundou a marca hoje, Nike de esporte, uma das mais conhecidas do mundo, da parte fitness, né? Da corrida, enfim, de N esportes espalhado pelo mundo. E o porquê que eu escolhi esse livro? Ele também é um pouquinho mais larguinho, né? Tem mais páginas. Porém, esse livro, acho que eu terminei ele em 9 dias. Cara, esse livro, ele é sensacional. Eu li ele muito pela parte da marca da Nike, né? Porque eu estava trabalhando com marca ano passado, então eu cheguei a buscar para conhecer um pouco sobre a marca da Nike. Porém, o livro, para quem empreende, é muito, muito bom, porque ele fala sobre as dores e as feridas, as batalhas que se existem no mundo do empreendedorismo. E isso é um cara que começou a empreender quando os produtos que eles compravam na China, ele pedia e chegava 2 meses depois de navio. Né? Diferente do mundo hoje que a gente vive globalizado, a gente consegue pedir, as coisas chegam, consegue pesquisar na internet, consegue ver, procurar, achar, encontrar. E ele fala como foi essa história quando ele começou, né, a marca, quando não tinha tudo isso. Né? Então, era realmente muito mais difícil fazer isso naquela época. E ele conta como a paixão dele, né, pelo esporte, pela corrida, conseguiu fazer com que as pessoas ao redor, que também eram apaixonadas pela corrida, pelo esporte, transformou a marca no que ela é hoje, construiu a marca, né, no que ela é hoje. E eu gosto desse livro por muitos fatores, porque, primeiro, ele conta a narrativa. Ele narrando como era, então, como foi para ele pedir dinheiro ao pai emprestado pela primeira vez para comprar tênis exportados da China. Ele conta pela primeira vez como foi o casamento dele, né, a história do casamento, como ele teve que lidar e ficar longe da família por muito tempo para conseguir empreender, para estar viajando, falar com o fornecedor. Então, assim, é uma história que é muito também de sacrifício do Phil Knight, né, e como ele encontrou pessoas boas no caminho para ajudar ele a construir essa marca. E por esse motivo, para quem empreende, é fundamental ler esse livro, porque vai se identificar com muitas coisas que o Phil Knight fala da história dele. Quarto livro, que não está aqui, mas também é um dos meus favoritos, é o Almanaque de Naval Ravikant. Vai estar aqui uma foto do livro. Eu não li ele físico, né? Por isso que ele não está aqui, eu li ele no Kindle, né, no formato digital. E ele, por incrível que pareça, é um livro que é totalmente gratuito, né? Foi um grande fã do cara, que basicamente compilou todos os tweets, todas as declarações, podcast, tudo que ele participou, curso, live, e transformou em um livro, né? O autor chegou a ler, aprovar e foi lançado. Então, é um livro onde basicamente vai falar tudo o que Naval Ravikant pensa, né? O que ele acredita, conselhos que ele dá para as pessoas jovens, para pessoas que estão abrindo uma empresa, para pessoas no geral. E quem é Naval Ravikant? Eu também não conhecia ele. Eu conheci através do Primo Pobre, que também fala desse livro. E basicamente Naval Ravikant é um cara que era pobre, né? Ele mora na Ásia, é da Ásia, né? Asiático. Eu não lembro agora qual a nacionalidade dele, o país que ele nasceu, mas ele vivia num país pobre e ele, né? Como ele fala na história dele, ele começou do zero, né? E ele é hoje um dos caras mais ricos do mundo, tem várias ações, investiu em várias empresas, inclusive tem uma empresa muito famosa de aplicativo hoje que ele fundou assim, ele investiu, né? Foi um investidor anjo lá no começo, e conseguiu ter os lucros dessa empresa hoje quando ela está fazendo sucesso. Então é um cara que conseguiu alavancar, né? Ele usa muito essa palavra no livro, alavancar várias empresas com investimento. Então no livro ele não fala só sobre investimento, ele fala sobre empreender, sobre gerar valor para as pessoas, sobre saúde, sobre a mentalidade da pessoa, tanto para empreender quanto para a vida. Fala sobre o amor, fala sobre lidar com outras pessoas, fala sobre criação de hábito, sobre como você gerar valor numa empresa, como você alavancar, né, formas de alavancar a empresa, que é aumentar ali o nível dela através de dinheiro, de pessoas, enfim, de recursos, como usar hoje a internet para estudar. Ele fala sobre muita, muita coisa. E é muito bom ouvir de uma pessoa que já fez muito na vida empreendendo, né? Ele já é um cara que tem mais de 50 anos e ele fala com uma humildade muito grande sobre tudo que ele fez e como as pessoas poderiam fazer, usar os conselhos que ele está dando ali para entender como o mundo funciona, entender como o mundo de investimento de empresas funciona, como a gente pode aprender com isso. Então é um livro que assim eu indico muito, primeiro porque é grátis, segundo porque é de um cara que
sabe muito, viveu muito e tem muito para ensinar. E por ser gratuito, né, tá assim, acho que no top 1, 2 ali, desse ano, agora 2025, né, por ser um livro extremamente bom, um cara que já passou por situações extremas, expõe isso de coração totalmente aberto. Então fica a minha indicação desse livro. É meu top 4 aí, muito, muito bom. Quinto livro, que eu também não tenho físico, porque eu li no Kindle, é o livro Dedique-se de Coração, do criador da marca Starbucks. Por que eu gosto desse livro? Mais uma vez, vocês vão perceber, eu gosto muito de narrativa, né, quando são pessoas contando autobiografias ali, a sua própria história. Então, esse livro é do criador da Starbucks contando como ele conseguiu criar a Starbucks, né? Que na verdade não foi ele que criou, ele comprou a Starbucks, porque a Starbucks já tinha sido fundada por outras pessoas que tinham medo de investir ali, e ele chegou com uma paixão muito grande pelo café, era de outra área, trabalhava com vendas, se apaixonou pela Starbucks, se apaixonou pelo café, visitou vários cafés na Itália naquela época e trouxe esse café para os Estados Unidos. A forma que ele conta, né, e o nome do livro, Dedique-se de Coração, fala muito sobre isso que ele fez. Ele se dedicou de coração por muitos anos à Starbucks e tudo o que ele fez, todos os funcionários também tiveram essa dedicação. E a forma que ele fala sobre a cultura da empresa, como ele implementou aquilo, como ele pensava nos clientes, como ele lidou, como ele foi um grande empreendedor para fazer com que a empresa crescesse, e não só crescesse, mas tivesse os seus grandes apoiadores, né, o principal motivo da empresa existir, que são os clientes. Como ele conseguiu lidar tão bem com essas situações. Então, acho que é um livro fundamental, mais uma vez, para quem empreende, para ter essa noção do olhar e do cuidado com o cliente. Porque o que ele fez é incrível, a forma que ele lidou com as situações, que ele abdicou de estar com a família, enfim. É incrível, incrível, incrível para quem empreende. Eu indico muito, né? Então o livro vai estar aqui. Então esse foi o meu top 5 livros para você ler aí em 2025. Tem só um livro que eu li em 2024, mas todos eu li esse ano. E simplesmente são incríveis, né? Se você escolher qualquer um deles aqui, eles são todos incríveis. Eu recomendo muito a leitura de cada um deles. Se você vai gostar desse livro, ou se tiver alguma indicação parecido com esse que eu falei aqui, deixe aqui nos comentários, eu quero saber. Se tiver gostado desse vídeo, tiver feito sentido para você, se inscreve aqui nesse canal e deixa o like no vídeo. E eu vejo vocês no próximo vídeo.